Abra agora a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Por conta deste tempo que nós estamos tendo de suspensão do culto matutino, então um domingo é Lucas e o outro domingo é Gênesis. Abra em Lucas 8. Lucas 8, a partir do versículo 40. Ouça com atenção e com fé a palavra de Deus. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante da tua santa e bendita e doce palavra. Porém, Senhor, nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito. O Espírito Santo que inspirou a redação desse texto, que preservou que esse texto chegasse até nós e que é o único a iluminar a nossa mente, o nosso coração para entendermos esse texto. Então, nós recorremos a Ti, ó Deus, suplicando a iluminação do Espírito Santo sobre nós, e fazemos isso porque confiamos na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto é um relato que foi registrado pelos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas registraram esse texto, cada um com as suas percepções. Agora, onde está essa situação? Vamos lembrar um pouquinho? Veja, esse texto aconteceu depois que Jesus tinha acalmado a tempestade, depois Jesus tinha expulsado demônios daqueles 2 homens, e que depois Jesus foi expulso da terra dos Gerazenos. Lembra-se de todas essas passagens? Então, nós podemos pensar que Jesus triunfou sobre a força da tempestade, ou seja, essa tempestade se mostrava mortal. Jesus triunfou sobre a força dos demônios, que na verdade viviam no ambiente da morte. Lembra que eles viviam no cemitério?
E agora Jesus vai triunfar sobre a força da doença, ou seja, uma doença que está levando à morte. E mais, Jesus vai triunfar sobre a força da própria morte. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Jesus vai lidar com 2 fardos muito pesados, de 2 pessoas, que vão até Ele como a última esperança. Talvez somente Jesus pudesse resolver as situações dificílimas que eles estavam enfrentando, porque afinal de contas, nenhuma outra pessoa conseguiu antes. Nós vamos olhar para essas 2 histórias e vamos passar pelo texto, e ao final veremos algumas aplicações. Bom, a gente começa com um pedido. Veja, Jesus volta pelo mar da Galileia, chega em Cafarnaum, uma grande multidão o recebe com alegria. Essa é onde Jesus está agora. E um homem vai até Jesus, bem diferente da terra dos Gadarenos, não é? Onde foi um endemoniado encontrar com Jesus, agora não. Agora vem um homem encontrar com Jesus. Quem é esse homem? O texto diz que ele se chama Jairo, que ele era chefe da sinagoga, ou seja, ele era líder do conselho dos anciãos. Ele era o responsável pela ordem nas reuniões da sinagoga, por exemplo, da liturgia da sinagoga. Quem ia orar, quem ia ler a Bíblia, quem ia expor a palavra de Deus. Esse era a pessoa mais importante numa sinagoga e para os judeus de uma determinada região. Mas esse homem, extremamente importante, com um grande destaque na sociedade, vai até Jesus e se põe de joelhos aos pés de Jesus. Para pensar, meus irmãos, uma pessoa muito importante vem no meio do povo e se põe de joelhos aos pés de Jesus, e ele faz um pedido: vem à minha casa. Diz o texto de Marcos, e eu vou citando os outros textos porque a gente vai ter na visão mais completa. No texto de Marcos diz que esse homem pediu com insistência e disse: a minha filhinha está morrendo, e Lucas diz que ela tinha 12 anos aproximadamente, e lá em Marcos esse homem pede: venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Esse homem está desesperado, tanto é que Mateus, meus irmãos, já considera a menina como morta. É tipo, ela só está esperando os últimos instantes, mas ela já morreu. E é esse cenário que esse homem se encontra. E talvez esse homem tenha ouvido sobre a ressuscitação do filho único da viúva que havia encontrado com Jesus, mas o dele ainda não havia morrido, então está mais fácil para Jesus. Vem, Senhor, na minha casa. E essa é a única filha dele, de 12 anos, que estava morrendo. Ela estava à beira da morte. E veja, o Deus Filho, o Filho único, vai precisar morrer para que o seu povo tenha vida e tenha vida abundância. Então essa expressão Filho único é muito importante para Cristo. Ele entende bem o que é isso. E Jesus, meus irmãos, atende. Ele vai para a casa de Jairo. Só que quando ele sai, a multidão toda sai com ele e apertando e querendo andar com ele, provavelmente pelas ruas estreitas ali daquela cidade. E a palavra que aparece aqui para apertar ou pressionar é o mesmo verbo usado na passagem da semeadura, quando os espinhos sufocam a semente que caiu e estava crescendo entre eles. É a mesma palavra: pressiona, sufoca, aperta. Essa multidão estava apertando Jesus, estava sufocando Jesus no caminho para a casa de Jairo. Então pense comigo, esse senhor está com uma filhinha à beira da morte e ele insiste: Jesus, vem comigo. É tipo assim, vem logo, porque ela está para morrer. E Jesus vai. Porém, diz o texto, que há uma interrupção no caminho de Jesus. Jesus parou. Ele começou aí e parou. Como que será que ficou o coração de Jairo, meus irmãos? Eu posso dizer por mim mesmo, eu já tinha: Senhor, o Senhor prometeu, vem comigo. Mas Jesus parou. E agora é um teste de fé para Jairo, um teste de submissão ao tempo perfeito de Deus. Mas
O texto diz que uma mulher que não é tido nome, essa mulher sofria por 12 anos. A filha de Jairo tem 12 anos. Essa mulher sofre por 12 anos de uma hemorragia. É óbvio que esse texto aqui é o fluxo menstrual contínuo. Essa mulher estava com uma menstruação contínua por 12 anos. O texto de Marcos diz que essa mulher havia padecido, sofrido muito nas mãos de vários médicos. Essa mulher procurou tudo o que podia para ter a cura. E diz o texto que ela gastou tudo o que ela tinha com esses médicos e que não tinha tido resultado positivo. Marcos ainda aumenta isso. Marcos diz que, pelo contrário, piorava cada vez mais. Cada intervenção médica, essa mulher ia ficando pior. Essa mulher sofria consequências físicas, financeiras, social e religiosa. Veja, fisicamente ela está há 12 anos sofrendo. Provavelmente com anemia, porque se está piorando, ela já está ficando cada vez mais debilitada. Financeiramente ela já está à beira da falência. Diz o texto que ela gastou tudo que ela tinha. Provavelmente ela tinha muito, porque ela está gastando há 12 anos. E socialmente, porque imagine, se ela fosse uma jovem garota que começou com 12 anos, provavelmente então ela tem 24. Mas se ela já começou mais velha, essa mulher ainda assim está há muito tempo sofrendo disso. E agora ela não consegue, por exemplo, ter filhos. 12 anos, sem ter filhos. Se ela fosse ainda solteira, sem poder casar. Por quê? Porque ainda existe um problema religioso. O texto de Levítico 15, de 25 em diante, diz que a mulher, quando ficava nesse período, ela ficava impura, cerimonialmente impura. Então ela não podia ir para a sinagoga, não podia ir para o templo, não podia adorar a Deus. Essa mulher, meus irmãos, com uma palavra bem brasileira, ela estava lascada. Essa era a condição dela. Não podia ter um relacionamento, porque não podia tocar no homem, porque o homem ficaria impuro. Não podia ter filhos, não podia ter uma vida, estava falindo, estava caminhando para a morte. Um quadro humanamente irreversível, que fatalmente ia levar à morte. Ou morte pela saúde ir piorando, ou morte pela falência, porque depois ninguém ia socorrer essa mulher. Mas ela procurou tantos médicos e não deu certo, e agora ela procura o médico dos médicos. E essa mulher, meus irmãos, diz o texto de Marcos que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, ou seja, talvez ela ouviu os milagres de Jesus, e ela falou: eu vou até ele, porque não está dando nada certo, mas ele fez várias coisas, eu vou até ele. E ela vem até Jesus, mas para ver essa situação, ela não pode se apresentar publicamente, porque ela é impura. Ela não pode tocar em ninguém, porque ela é impura. Ela não podia falar em público, porque as mulheres naquele tempo não poderiam falar em público com o mestre. Essa mulher não ia abrir o coração em público para falar do seu problema. Essa mulher vem por trás de Jesus e toca secretamente na orla da veste de Jesus. Essa roupa, meus irmãos, provavelmente é a borda da capa. Não era, muita gente acha que é na batina, na parte de baixo da roupa. Não, os homens usavam uma capa por cima da roupa, e essa capa tinha uma borda que obviamente esvoaçava, e essa capa também tinha alguns, eu não sei o nome preciso, mas tipo uns penduricalhos que ficavam nos 4 campos, e isso ia para as costas de quem usava isso. Mas o fato é que essa mulher vem por trás de Jesus e toca na roupa de Jesus. E diz o texto que essa hemorragia estancou. Depois de 12 anos, parou o fluxo. Ela ficou imediatamente curada. Mas tem um detalhe, Jesus faz uma pergunta: quem me tocou? Por que Jesus parou, meus irmãos? A mulher não já foi curada? Jesus não tem que cuidar da filha de Jairo? Por que Jesus para? Porque a restauração de Jesus tem que ser completa, nunca é parcial. E veja, Pedrão, sempre o Pedrão, responde em nome dos outros.
E Pedro diz assim: Senhor, a multidão te tocou. O Senhor está sendo tocado por muita gente. Como assim? Como assim quem me tocou? E Jesus explica: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Meus irmãos, o Senhor Jesus está mostrando que aqui houve um toque intencional pela fé. Alguém estava buscando por ele como sendo o próprio Deus. O toque da fé não é um toque por acidente. Essa mulher buscou isso e Jesus sabe disso. Agora, vamos voltar para a mulher. Diz o texto que, vendo que não podia passar despercebida, ela tem que se apresentar a Jesus, e ela fala com Jesus tremendo e aos pés de Jesus. O que será que passou no coração dessa mulher? Porque ela sabia que ela tinha feito errado. Ela estava no meio do povo, tocou num homem, estava esbarrando nas outras pessoas, ela era impura. O que será que vai acontecer? Vou tomar uma bronca de Jesus? Será que ele vai tirar de mim a cura? O que vai acontecer? Mas aí ela conta à vista de todo mundo, ela conta a todos que estavam ali o porquê ela tocou e que ela foi curada imediatamente. Ela fez o que a gente chamaria hoje de uma pública profissão de fé. Parafraseando Hendricks, uma fé escondida foi recompensada, mas ela não pode ficar escondida para sempre, ela tem que ser revelada. Ou como diz o salmista no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. É isso que está acontecendo. E aí Jesus então fala com essa mulher que está aos seus pés, e Jesus diz o quê? Filha. É a única vez que uma mulher é chamada assim por Jesus. Essa mulher foi tratada com tanto carinho. Filha, você foi salva porque teve fé. E aí ele diz o quê? Vai em paz. Agora você pode voltar para a sociedade. Agora você pode voltar para a sua casa, porque agora você não é mais impura. Você está curada e salva. Porque a salvação é maior do que a cura. Então Jesus agora está fazendo uma restauração completa. Ela foi curada fisicamente, emocionalmente. Você pode se apresentar no meio de todos. Socialmente, você pode andar agora no meio das pessoas. Você pode se casar, ou você pode tocar no seu marido. Você pode ter uma vida normal agora. E sobretudo, você foi salva. Você foi restaurada espiritualmente. Mas o texto diz ainda que enquanto Jesus está acabando de falar com essa moça, com essa mulher, chega alguém da casa de Jairo com a notícia da morte da menina. E aí é a hora que a gente lembra que a morte não respeita a idade. E essa menina com 12 anos morreu. E essa notícia chegou até Jesus, ou até Jairo. E o mensageiro, parece que ele tem uma mistura de vontade de uma piedade e também de incredulidade. Porque veja, ele chega, não incomoda mais o mestre. Não incomoda mais o mestre. Porque essa menina morreu, não tem mais o que fazer. Enquanto ela estava viva, talvez o mestre pudesse fazer alguma coisa. Mas agora não, ela morreu. E esse homem foi o portador da notícia desanimadora. Esse homem é o mensageiro da morte. A tua filha morreu. Mas Jesus ouviu isso. E Jesus entra na história e Jesus diz o quê? Não tenha medo, apenas creia. Ela será salva. Ela será salva no futuro. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Você não veio me buscar porque você cria que eu poderia fazer alguma coisa? Jesus está dizendo, continua crendo. Continua crendo. Não há nada que limite a ação de Jesus. Nem o tempo, nem a circunstância, nem a consequência da queda, nem a morte. Nada pode nos separar do Senhor e nada pode impedir a ação do Senhor. E quando parece que está tudo perdido, a resposta do medo é fé em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus diz, creia tão somente. E Jesus continua, vamos para a sua casa, vamos seguir. Quando chegam na casa, lembre-se que Lucas
Lucas não registra as coisas cronologicamente. Lucas tem uma prática de registrar segundo uma lógica da obra de Jesus, pelo aquilo que ele entende que é mais importante. Mas, olhando para os outros evangelhos, nós sabemos que todos estavam chorando. Jesus chegou e estava um povo chorando. Mateus diz que os tocadores de flauta já estavam lá. Provavelmente as carpideiras também já estavam lá. Carpideiras eram as mulheres que eram contratadas para chorar no velório. Porque quanto mais chora, mais importante é a pessoa. Se você tem 2 mulheres chorando, é diferente de você ter 10 mulheres chorando. Você é mais importante se você tem mais mulheres chorando. E essas mulheres eram contratadas para isso. Mas então o serviço fúnebre já estava acontecendo. Flauta, gente chorando, um chororô naquela casa. E Jesus chega e diz o quê? Mais uma palavra de conforto. Jesus diz: não chorem, ela não está morta, mas dorme. Meus irmãos, assim como alguém é despertado do sono, quando você vai acordar alguém, oi, levanta, está na hora de levantar. Jesus faz isso em relação à morte. Jesus pode despertar a pessoa da morte. E Jesus vai fazer isso. Porém, há uma coisa curiosa aqui, há uma reação do povo de descrença e de zombaria. Diz o texto que eles riam de Jesus. Mas eles não estavam chorando? De repente eles começaram a rir, porque eles tinham certeza que a menina estava morta, e ela estava morta mesmo. E o choro daqueles vários ali, a gente percebe que não é verdadeiro, porque eles mudaram imediatamente do choro para o riso. Então não era sincero o que estava acontecendo ali, pelo contrário, eles se tornaram muito irônicos. Ela já morreu. Mas, meus irmãos, diz o texto de Mateus, que Jesus põe todos para fora e fica apenas com os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Nós não sabemos porque Jesus ficou apenas com esses 3, né? E os pais da menina. E até hoje, meus irmãos, a gente precisa lembrar que as pessoas continuam rindo e zombando de Cristo. As pessoas continuam duvidando da existência e do poder de Jesus. E faz parte da vida neste mundo caído. Porém, no dia do juízo, todos reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor, mesmo que tenham destinos diferentes. Naquele dia, um grupo vai para um lado e o grupo vai para o outro. Mas normalmente, e é isso que vai acontecer, os incrédulos são postos para longe da presença de Jesus. Jesus põe os incrédulos para fora, sai todo mundo, eu vou ficar apenas, talvez porque fosse muito apertado, ficou com 3 dos seus apóstolos e os pais da menina. E Jesus dá uma ordem agora. Ele pega na mão da menina e diz em alta voz para todo mundo ouvir, dos que estavam ali: menina, levanta-se. Em hebraico, Marcos, que é um judeu, registra em hebraico: talitá, cumi, menina, levanta. Jesus falou isso. Jesus não impôs a mão sobre ela, não fez uma oração. Jesus simplesmente fala a essa menina: levanta. E a vida voltou à menina. E a evidência de que isso é verdade, que o texto diz que ela se levantou imediatamente. E mais, e que Jesus mandou que dessem comida para ela. E o amor de Jesus e o cuidado de Jesus é tão maravilhoso, porque Jesus, ela já estava há algum tempo ali nessa condição. E Jesus, então, a primeira coisa que Jesus fala: cuida dela agora, toma de volta, cuida dela, dá de comer para ela. E Jesus diz que, o texto diz que os pais ficaram maravilhados, mas Jesus diz para eles: não contem isso para ninguém. Nós não temos a razão precisa do porquê Cristo falou isso, mas muito provavelmente, para a crendice, para as pessoas que estavam procurando Cristo apenas por milagres, e porque o ministério de Cristo ainda vai longe, e a multidão já está atrapalhando o ministério de Jesus. Então, quanto mais gente soubesse dos milagres de Jesus e não da palavra de Jesus, isso seria ruim. Mas o texto de Mateus diz que a notícia se espalhou por toda aquela terra, por toda aquela parte. Veja, meus irmãos, que fantástico, que fantástico.
Jesus faz uma obra na vida de duas pessoas diferentes, obras distintas, mas apenas para demonstrar o seu poder. Esse é o objetivo de Cristo. Veja, não porque o Senhor tem autoridade e poder para dizer para todas as pessoas, levantem-se. Jesus podia chegar num cemitério e dizer para todo mundo, levanta, sai do túmulo. E todo mundo sairia. Por que ele não fez isso? Porque o ministério de Jesus era anunciar a Ele mesmo como Senhor da história, como Deus Filho, como Redentor. Então essas duas histórias têm um propósito de mostrar Cristo e não as pessoas. Mas, meus irmãos, o fato é que são duas histórias maravilhosas. Cristo demonstra o seu poder. Cristo demonstra quem Ele é. Cristo demonstra que Ele tem autoridade sobre a doença, autoridade sobre a morte. Ok, mas e nós? E nós? Como que nós lidamos com esse texto? Eu queria passar por algumas observações para a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos lembrar sempre do tamanho do estrago causado pelo pecado original. Morte, doença, miséria, pobreza, sofrimento, lágrimas, tudo isso é consequência do pecado original. E não vai acabar até Jesus voltar. Nós não podemos esquecer isso. Muitas vezes a gente culpa tudo e todos. Mas o pecado é isso. A consequência do pecado é essa. E a pior consequência do pecado é a morte. É isso que Cristo está mostrando. Eu sou maior do que a morte. Porque logo depois, mais um tempo de ministério, mais alguns anos, 2 anos provavelmente, Jesus vai vencer a morte. E é isso que Ele está mostrando. Ele está mostrando, eu sou o que vai vencer a morte. Mas isso vai existir ainda. Então nós não podemos esquecer, meus irmãos, disso. Muitas vezes passamos por dificuldades, por doenças. Eu estava comentando aqui com a Delcia e com a Nilza, eu falei, obrigado, vocês me tornaram muito mais crente, a família de vocês. Porque orar por 9 pessoas, quase todos com Covid, toda a casa convidada, e toda a igreja orando. Mas o Senhor permitiu, o Senhor permite. E isso vai continuar acontecendo. Nós não podemos olhar para este mundo caído e achar que aqui é o paraíso, porque não é. Nós somos peregrinos nessa terra amaldiçoada pelo pecado, pela consequência do pecado. Então nunca se esqueça disso, meus irmãos. Ninguém está livre das consequências do pecado. Eu não estou falando do pecado que você comete por querer ou não. Eu estou falando do pecado original, que é o distanciamento absoluto de Deus. E nós vivemos num mundo caído. E nós temos que lembrar disso. Muita doença, muita tristeza, muita lágrima, muito sofrimento, muita dor e muita morte. Isso é um mundo caído. Porém, meus irmãos, uma segunda coisa que eu queria observação com vocês é que as providências humanas sem Jesus, além delas não darem alívio ao coração aflito, elas tendem a piorar ainda mais o sofrimento. Quando a gente tenta dar solução por conta própria aos nossos problemas, a gente vai ser levado ao completo descontentamento e desespero. As nossas providências são ruins sem Cristo. As nossas ações sem Cristo não dão alívio algum ao coração. Nem podem mudar a realidade do mundo caído. Então, nós precisamos lembrar disso, porque quando a gente tenta dar solução por conta própria, isso vai piorando de tal forma que daqui a pouco a gente não acredita mais em nada e a esperança desaparece. Porque, afinal de contas, eu acabei de falar de um mundo caído com tanto problema. E aí eu dou solução para isso e não resolve.
e eu busco solução para os meus problemas pela minha própria força, pelo meu próprio entendimento, pelas minhas próprias posses, e não tem solução. E aí a gente vai ficando desesperançosos. Mas, meus irmãos, é por isso que nós não podemos nos apegar a nada e a ninguém. Se o seu coração ainda está nesse mundo, você precisa de um detox espiritual, você precisa se livrar desse mundo. Mais uma vez, citando sem permissão, ou pelo menos sem o pedido dela, citando a Deus, como nesse momento a gente descobre que não é desse mundo? E é verdade, nós não somos desse mundo. E a gente tem que se desapegar disso, mas nós devemos nos apegar a Jesus e às suas promessas. Saúde, bens, propriedades, a própria vida é passageira. Nós podemos perder tudo. O Senhor pode permitir que a gente perca tudo. Abacuque disse, ainda que me falte todas as coisas, eu me alegrarei no Senhor. E mais, a nossa vida pode ser tirada a qualquer momento. Não tem idade. Não tem idade. O Senhor pode fazer isso a hora que Ele quiser. Estávamos falando hoje de manhã numa aula que os nossos dias estão contados. Isso não muda. E nós precisamos então nos desapegar do mundo e nos agarrarmos firmemente com Jesus. Firmemente. Porque é só Ele que tem a palavra de esperança e de vida eterna. E é isso que vai nos dar condições de continuar vivendo neste mundo. Veja, uma outra observação, meus irmãos, é que nada limita o poder de Jesus. Às vezes a gente acha ou pode acreditar que Jesus não é tão poderoso assim, né? Deus não é tão poderoso, Deus não tem controle sobre tudo. Mas isso é uma mentira, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Nós lemos aqui intencionalmente na leitura responsiva que nada pode nos tirar da mão de Cristo, nem circunstâncias, nem catástrofes, nem falência, nem doença, nem invasão de terroristas, nem mesmo a morte pode nos separar de Jesus Cristo, o Senhor. E Ele usa tudo e todos. E o tempo, meus irmãos, e a matéria são escravos de Jesus. Veja, Jairo podia ter ficado preocupado, né? Jairo poderia ter... Nós não sabemos o que aconteceu no coração de Jairo. A Bíblia não registrou nenhuma palavra dele depois disso. Mas vamos pensar um pouco. Alguma coisa aconteceu no coração dele, porque Jesus falou para ele, não temas. Então ele temeu. Provavelmente ele deve ter falado assim, droga, essa mulher atrapalhou. Aí entra o si, né? Se essa mulher não tivesse atrapalhado, Jesus tinha chegado na minha casa e minha filha não tinha morrido. Quem é o tempo para Deus? O Senhor criou o tempo. O Senhor criou a matéria. O Senhor criou todas as coisas. E tudo está no absoluto controle dele. Veja, Ele tem poder sobre a vida, Ele é que dá vida. Muitas vezes a gente acha, né, que nós temos o controle para gerar a vida. Né? Eu acho curioso quando alguém diz assim, a gente não estava planejando e veio um bebê. Eu falo, quem é você para planejar alguma coisa? O Senhor é que dá a vida. Mesmo a gente achando que planeja a vida, o Senhor pode dar ou não dar. O Senhor é dono da vida e o Senhor é dono da morte, Ele é soberano sobre a morte. O Senhor é soberano sobre o que é visível e o que é invisível. O Senhor é soberano sobre o que é terreno e o que é celestial. É isso que essas duas passagens nos ensinam hoje. O Senhor é soberano sobre o que é terreno e sobre o que é celestial. Ele é soberano sobre a doença daquela menina e é soberano sobre a morte. A doença daquela mulher e a morte da menina. Ele é soberano, Ele está acima disso. Nós não podemos esquecer disso. Mas uma
mais uma observação. Se eu sei tudo isso, eu tenho que ir até Jesus. Se é Jesus a solução, o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que ir aos pés de Jesus e tocar nas vestes de Jesus. E assim eu serei salvo. E assim eu encontrarei descanso para a alma. Porque Jesus diz, eu troco meu fardo com você. O meu é leve, o seu é pesado, troca comigo. E o Senhor Jesus nos chama para isso, para o toque da fé, que procede de um coração que acredita. Nós precisamos ter uma fé como o Jairo teve, como aquela mulher teve, ainda que não fosse uma fé perfeita. Veja, tocar, meus irmãos, aí talvez você pense assim, ok, eu tocaria se ele estivesse aqui. Aliás, eu correria e pulava nele. Mas não é isso. Não foi o toque físico daquela mulher, meus irmãos. Foi o toque da fé. Tocar, meus irmãos, é apresentar as nossas causas a Jesus pela fé. Apresentar. E aguardar a resposta dele. E quando a gente faz isso, a palavra de ânimo de Jesus que ele deu àquelas pessoas é a mesma que ele dá a mim e a você nessa noite. Não tenha medo, apenas creia. Porque o justo viverá pela fé. Meus irmãos, Cristo nunca prometeu uma vida fácil. Nunca. O Senhor Jesus disse que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele disse para os seus apóstolos, vocês querem andar mesmo comigo? Tem certeza? Eu não tenho nem onde deitar. Eu sou Deus e não tenho onde deitar neste mundo. No mundo tereis tribulação, mas não se preocupe, eu venci. Jesus, engraçado, ele diz, eu venci, ele não tinha morrido ainda. Ele já tinha vencido, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Veja, meus irmãos, talvez você já tenha sido tentado pelas diversas possibilidades humanas. Talvez você tenha acreditado em respostas humanas. Talvez você tenha feito um tratamento e ele não deu certo. Talvez você tenha esperado da medicina uma resposta e não deu certo. Quantas vezes nós já ouvimos nos últimos dias a seguinte frase: se a vacina tivesse chegado, fulano não tinha morrido. Por que confiar nisso? Eu não estou falando que vacina é ruim, pelo contrário, eu já tomei a minha, estou esperando a segunda dose. O que eu quero dizer é, a nossa solução não está nas pessoas, nem neste mundo. A nossa salvação está em Cristo. Porque se sairmos deste mundo, iremos para dois destinos apenas. Para onde você irá? E aí, meus irmãos, se isso é assim, se tudo que você está fazendo não está dando certo, está na hora de depender de Cristo. Está na hora de parar de lutar. Está na hora de não ter uma confiança na sua própria convicção, na sua própria força. Não importa se a sua fé é fraca ou forte. Isso é uma concepção muito nossa, porque o Senhor diz que a nossa fé é péssima, ela é menor que um grão de mostarda. Mas o que importa é que nós, se a sua fé é fraca, se você acha que a sua fé é fraca, eu tenho que dizer que é mesmo, não é? Você serve a um Deus forte, é isso que importa. Você tem que chegar para ele e falar: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração e me sustenta. E por isso, meus irmãos, uma outra observação é que a gente tem que lembrar que existe uma oração que é adequada para esses momentos. É claro que não é isso aqui não é uma fórmula mágica o que eu vou dizer, mas é uma oração que o próprio Senhor nos instrui. Aumenta-nos a fé, Senhor. Isso você pode fazer. Então peça mais ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Eu tenho tropeçado. Eu tenho tido dificuldade. Eu tenho duvidado. Mas aumenta. O Senhor tem que fazer isso. Aumenta a fé em mim. Essa é a nossa oração. Aquele homem que o Senhor chegou e falou assim: você não crê?
Ele diz o quê? Ele disse o quê? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É uma das minhas orações, das minhas mais queridas orações na Bíblia, é essa. Eu faço com muita frequência: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Aumenta a minha fé, Senhor, para poder continuar caminhando contigo. E é o Senhor que faz isso. E aí, nós precisamos lembrar ainda mais de duas coisas. A obra de Cristo é completa. Completa. O Senhor cuida de todas as coisas. Agora, é completa aos olhos dele, não aos nossos olhos. O texto que lemos na leitura inicial, Paulo está falando: olha, não importa que eu venha morrer, eu estou com o Senhor. Viver para mim aqui é passageiro. O que importa é eu estar com o meu Senhor. Estar com o meu Senhor é infinitamente melhor. Percebe, meus irmãos, que nós precisamos lembrar da obra de Cristo que é completa? É a mesma coisa que eu chegasse para o Senhor e falasse assim: Senhor, restaura a minha vista. E aí eu fui no oftalmologista, essa semana aumentou meu grau para caramba. Senhor, melhora a minha vista. E, sinceramente, não vai acontecer, porque isso não importa para o Senhor. Mas o que eu quero é que a minha vista fique melhor para enxergar a Cristo. Que os meus olhos sejam desembaraçados para que eu veja melhor a Cristo. Para que Cristo trate de uma catarata espiritual, que cure a minha miopia espiritual, para que eu veja mais a Cristo. Então, nós precisamos buscar ao Senhor e falar: Senhor, aumenta a minha fé. Mas ainda há uma última situação. O Senhor age salvando o seu povo, é óbvio. O Senhor continua salvando. O Senhor continua salvando pessoas. Nós estamos vendo isso acontecer. Isso vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. E talvez você, se está aqui ouvindo e entendendo isso, é porque você é um salvo. Talvez o Senhor não vá pagar aquela dívida que aconteceu. Que não foi nem por querer, não. Você faliu por conta da pandemia, você fez tudo direitinho. O Senhor talvez não vá pagar sua conta. Provavelmente não. O Senhor não vai trazer alguém de volta. O Senhor talvez não cure a sua doença. Mas uma coisa é certa: o Senhor te salvou. E é isso que importa. E é isso que você precisa tornar conhecida aos outros. Você precisa começar, ou continuar, se já começou, a fazer uma pública profissão de fé. Você precisa contar para as pessoas: eu era cego, agora eu vejo. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. O Senhor me chamou pelo nome e eu levantei. Um dia o Senhor fez isso comigo: Silvio, levanta. Porque nós esquecemos disso, não é? Que sem Cristo nós estamos mortos, espiritualmente mortos. E se você é salvo, se um dia você respondeu afirmativamente a Cristo, é porque Cristo te chamou da morte. Você estava deitado igual aquela menina, mortinho da Silva. E o Senhor te chamou pelo nome: levanta. E nós estamos vivos, porque o Senhor nos pegou pela mão e nos chamou. Que resposta que essa menina deu para Jesus? Percebe como a salvação é exclusiva de Jesus, meus irmãos? Onde que foi o apelo de Jesus aqui? Menina, levanta. Ela levantou, olhou e falou: não quero a salvação. E morreu. Onde foi o apelo dela? Qual a resposta dessa menina? Só tinha uma resposta para ela dar. Que aliás não foi uma resposta verbal, foi levantar. Porque quando Cristo chama, a pessoa é alcançada pelo próprio nome. E se você foi alcançado, você tem que contar isso para as outras pessoas. É um dever e é um privilégio. Eu gosto muito da frase do Spurgeon, que ele diz que, aliás, contar para as pessoas que fomos salvos é evangelizar.
é contar sobre o evangelho da salvação. E Spurgeon dizia que evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Você já foi saciado, você já encontrou o pão da vida, a água da vida, você já foi levantado da morte. Seja um instrumento do Senhor. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento bíblico assim. Ok, vai adquirir o conhecimento, mas antes disso mesmo você pode dizer: eu estava deitado e Cristo me chamou, e eu levantei, e Ele me alcançou. E é isso que importa neste mundo, meus irmãos. Eu não sei se eu acabo esse sermão, se o Senhor me leva. Eu não sei se Ele me leva hoje à noite, enquanto eu durmo. Mas eu sei para onde eu vou. E eu estou bem certo e tenho crido. E você? Se sabemos disso, temos muito a fazer neste mundo. A contar que Jesus Cristo é o Senhor, o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, que vai voltar para nos levar, para levar o seu povo para a nova terra, onde habitaremos com Ele eternamente. Vamos orar? Pai querido, nós olhamos para esses milagres que Cristo Jesus fez enquanto aqui na terra. Às vezes nos confundimos com os relatos bíblicos. Às vezes queremos tocar presencialmente em Cristo. Às vezes queremos que Cristo estivesse fisicamente ao nosso lado, que Ele tocasse nas feridas, que Ele vencesse a morte. Mas, Senhor, nos ajuda a entender a Tua vontade, que é muito maior do que isso. Ó Deus, nos dá um coração grato em primeiro lugar, um coração cheio de fé e um coração que transborda o desejo de anunciar a outros a salvação em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas e nós oramos dessa forma: aumenta-nos a fé, que haja um mover do Teu Santo Espírito em nosso meio e que o nosso coração seja de fato encharcado com a Tua graça e com a Tua misericórdia, e que saiamos daqui alegres, confiantes na obra poderosa do Senhor Todo-Poderoso. Nós oramos confiados em o nome de Jesus. Amém.